Oi, já vai começar a aula 5 de comunicação. O assunto é linguagem e contexto. Preparados? Vamos falar de arte na aula de hoje. E para entender a arte, temos que compreender o papel que ela desempenha nas relações entre grupos distantes socialmente, etnicamente ou até de épocas diferentes. E para exemplificar isso tudo, vamos usar a Semana de Arte Moderna de 1922. O que você acha da minha ideia, Raquel? Boa ideia, Arthur! Para entendermos melhor as linguagens artísticas, precisamos saber que elas não representam apenas um saber cultural e estético, mas também emoções e ideias, gerando significados em todo o mundo e na identidade de quem as expressa. Uma produção artística está intrinsecamente ligada ao modo como a sociedade se organiza. Por isso é fundamental o conhecimento do contexto histórico, por exemplo, para a total compreensão de uma obra. Com certeza! O artista expressa suas ideias e emoções de acordo com o momento em que vive, os contextos sociais e políticos, as relações entre os grupos étnicos e classes sociais diferentes. A produção cultural reforça os laços de identidade dos grupos e integra-os tanto dentro do país quanto fora, demonstrando significados para todos aqueles que entram em contato com a produção. A diversidade cultural, expressa através da arte, é capaz de facilitar as relações entre os grupos, seja de diferentes países, grupos ou classes sociais. Contexto. Tá aí uma coisa que precisamos ficar atentos. É só a gente lembrar das meninas das histórias em quadrinhos. A princípio são muito parecidas, mas quando você lê e se torna amiga delas, percebe o quanto são personagens completamente diferentes. Em 1920 nasceu a Emília do Monteiro Lobato. Na década de 60 chegou a Mafalda do argentino Quino. E no Brasil, na mesma década de 60, a Mônica do Maurício de Souza. O contexto de cada uma é completamente diferente. Seu raciocínio está correto. São todas personagens super importantes e referências, mas estão em épocas completamente diferentes. Por isso foram escritas segundo pensamentos, ideias e sonhos que nem sempre podem ser transpostos de uma década para outra. A mesma coisa sobre a Semana de Arte Moderna. Em 1922, por exemplo, nós tínhamos uma realidade político-social que não pode ser reproduzida hoje. As diferentes linguagens artísticas, artes plásticas, música, dança, teatro, têm características específicas, mas todas estão sempre de acordo com os elementos estéticos, históricos e sociais em foco. As produções artísticas são sempre motivadas por fatos e inquietações despertados por esses contextos. Raquel, você pode explicar para a gente qual foi a importância da Semana de 22? Arthur, a Semana de 22 representou um movimento chamado modernismo. Esse movimento clamava pela liberdade de criação do artista, de modo que ele não se sentisse cercado pelos limites da realidade, como acontecia no realismo. Buscava o moderno, o original, o polêmico, e trazia o nacionalismo através da valorização do indígena e da língua falada pelo povo. Você sabe que toda a fundamentação e organização do movimento ocorreu entre 1912 e 1922. Nesse período, ocorriam debates constantes entre os representantes modernistas, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Menotti del Picchia, Lazar Segal, Anita Malfatti e os defensores de uma estética conservadora, como era o caso do Monteiro Lobato. Olha só, antes da Semana da Arte Moderna, em fevereiro de 22, aconteceram várias reuniões. E essa semana deu o que falar e reuniu no Teatro Municipal de São Paulo diversos artistas defensores daquela estética renovadora. Imaginem só, dentro do teatro aconteciam conferências e concertos com números de Heitor Villa-Lobos, Guiomar Novaes e Hernani Braga, e participações dos escritores Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Plínio Salgado, Álvaro Moreira, entre tantos outros. Enquanto isso, no saguão foram montadas diversas exposições, com artistas como o arquiteto Antônio Moya, o escultor Vitor Brecheret e os desenhistas e pintores Di Cavalcanti, Anita Malfatti, Zina Aita, Vicente do Rego Monteiro, entre tantos outros também. Raquel, eu conheço um poema do Mário de Andrade que sintetiza, junto com o cartaz da semana, a estética modernista.
Belo da arte, arbitrário, convencional, transitório, questão de moda. Belo da natureza, imutável, objetivo, natural, tem a eternidade que a natureza tiver. A arte não consegue reproduzir a natureza, nem é este o seu fim. Todos os grandes artistas, ora consciente, Rafael das Madonas, Rodin do Balzac, Beethoven da Pastoral, Machado de Assis de Brás Cubas, ora inconscientemente, a grande maioria, foram deformadores da natureza. Donde infiro que o belo artístico será tanto mais artístico, tanto mais subjetivo, quanto mais se afastar do belo natural. Outros infiram o que quiserem, pouco me importa. Raquel, já que falamos da importância do contexto no início da aula, vamos apresentá-lo agora? Boa, Arthur! Esse movimento resultou de um contexto histórico conturbado. A política do café com leite, que revezava no poder os eixos de São Paulo e Minas Gerais, ainda dominava o cenário político e econômico. Mas a Primeira Guerra Mundial e o início da industrialização levaram a um processo de urbanização e a consequente formação de uma nova classe social, a burguesia. Os imigrantes europeus, que vinham trabalhar nas lavouras e nas fábricas, traziam consigo as tendências culturais e artísticas das vanguardas europeias, como o cubismo e o futurismo, que procuravam abolir as regras anteriores e fundamentar a procura pelas novidades. Após a Revolução Russa de 17, grupos comunistas e anarquistas foram ganhando força e se tornando cada vez mais visíveis na sociedade. Meu pai me dizia que naquela época a sociedade paulistana era bastante diversificada, composta por ricos barões do café, comerciantes, anarquistas, comunistas, burgueses e refugiados de outras partes do país. Nessas condições, a cidade de São Paulo passava por um momento repleto de greves e reivindicações feitas pelos movimentos operários de fundamentação anarquista e comunista. As reflexões dos artistas sobre a realidade social e política estão claras em suas obras, como pode ser observado no livro A Rosa do Povo, de Carlos Drummond de Andrade, artista representativo da segunda geração do modernismo brasileiro. Olha só como esse assunto é recorrente nas provas. Considere as seguintes afirmações sobre a primeira fase do modernismo brasileiro. 1. Foi influenciada pelas estéticas da vanguarda europeia. 2. Com o uso de versos livres e brancos, conquistou um ritmo poético mais espontâneo. 3. Rejeitou a poesia de temática intimista e incentivou a criação de poemas de forte impacto visual. A resposta correta é a alternativa C. A afirmação 3 está incorreta, pois a poesia temática intimista foi altamente explorada pela corrente modernista. O poema Sonho, de Clarice Lispector, que eu amo, é um bom exemplo disso. Sonhe o que você quiser. Vá para onde você queira ir. Seja o que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só temos uma chance de fazer aquilo que queremos. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz. Depois desse poema maravilhoso, vamos continuar a resolução do exercício. As outras duas afirmativas estão corretíssimas, mas talvez você não saiba o que são versos brancos e livres. Os versos brancos são aqueles que só utilizam a métrica e não utilizam rimas. E os versos livres são aqueles que não utilizam nem métrica nem rima. Ambos são formas de revolucionar, de romper com o padrão anterior, característica essa que define a corrente modernista. Perceberam como a Semana de Arte Moderna de 22 é um exemplo de como a expressão artística, demonstrando emoções e a partir do seu contexto histórico, deixa sua marca nas relações entre grupos próximos ou distantes? A radicalização e o caráter anárquico e destruidor da semana refletiram imediatamente no quadro político brasileiro.
A fundação do Partido Comunista em Niterói e as eleições presidenciais demonstram tal feito. Em 1926, Mário de Andrade fundou o Partido Democrático e Plínio Salgado, em 1932, a Ação Integralista Brasileira. Todos esses acontecimentos marcaram profundamente a história brasileira. Arthur, sabe o que eu acho engraçado? Quando eu vejo um quadro como este, eu penso, poxa, eu sei fazer isso. Quem não sabe pegar uma régua e desenhar quadrados de tamanhos diferentes? Parece fácil, mas pense que esse quadro foi feito numa época que as pinturas eram bastante rebuscadas. Então esse quadro manifestava exatamente o que a semana queria representar: mudança. Pensar diferente, ter liberdade de pensar, mas sem copiar tendências. A Semana da Arte 22 influenciou todas as manifestações artísticas. Essa é a ideia. Essa importante semana foi muito contada em livros, em filmes, até em novelas e séries de televisão. A mais conhecida foi a série Um Só Coração. Vamos ver um trecho. O senhor está muito quieto, professor. Mário, estava pensando no amor, na sua capacidade subversiva, na força e na coragem que dá aos amantes. Eu sei, em vez de pensar no poder subversivo do amor, não penso numa maneira de nós subvertermos a mentalidade artística dessa cidade, Mário. Claro. Tá certo. Desse jeito que a coisa vai. Pourquoi vocês não fazem evento parecido com a Semaine des Fêtes de Deauville? Que tem exposição de pintura, tem audição musical, tem declamação de poesia, tem... Estou falando alguma tolice, mon trésor? Não. Madame, a senhora acaba de nos dar uma grande ideia. Pronto! Está resolvido. Nós vamos fazer uma semana de arte moderna. Aonde? Bom, eu posso conseguir o Teatro Municipal. C'est très chic, très chic, Se não nos cederem graciosamente, eu organizo um grupo de amigos abonados para pagar o aluguel do teatro. Bom, pessoal, hoje pudemos perceber que a linguagem da arte é muito mais complexa do que a gente imagina. Então, quando passarem por um quadro, ouvirem uma música ou lerem um livro, não se esqueçam do autor e principalmente do contexto. É isso aí. Até mais. Pessoal, espero que tenham gostado da nossa conversa. Se tiver dúvidas, pode dar replay na aula. Mas não deixe de fazer os exercícios e ver os materiais complementares, ok?